Como ser o banco através das finanças descentralizadas dentro do mercado cripto. No vídeo de hoje eu vou falar sobre pools de liquidez e explicar se é possível de fato receber mais de 3% ao mês ou se isso é conversa mole para boi dormir. Fica comigo até o final desse vídeo porque além de te explicar, eu vou te mostrar também na prática aqui, no próprio celular, no aplicativo, para você ver que é bastante simples. Ou melhor, existem formas muito simples. Tudo isso direto ao ponto, sem enrolação, porque aqui eu valorizo seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca, não custa absolutamente nada para você, eu garanto, é o seu like. Você já pode fazer isso no começo do vídeo. Então clica aqui no botão de like, já fica o meu muito obrigado a todos vocês que fazem isso. Afinal de contas, isso ajuda o canal a crescer e esse tipo de conteúdo a entregar para mais pessoas. E já aproveito também para fazer o convite, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. Clica aqui no botão para se inscrever, no sino das notificações, já marca ali como todas para receber sempre a vez de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso. Por isso, eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, vamos lá então, meus amigos. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre pools de liquidez, mas caso você ainda não tenha visto, ou mesmo que tenha visto, eu vou explicar de uma outra maneira bastante simples e didática para que você entenda. Quando você ou alguma pessoa vai pegar um empréstimo no banco, tem juros, ou seja, tem um custo para o banco te liberar aquele valor. Então, você vai pegar, por exemplo, 10 mil reais, você vai pagar parcelas de determinado valor com juros e aí no final das contas você vai pagar, sei lá, 12, 14, 16, 18, vai depender muito dos juros que você pegou, da finalidade do financiamento, do momento da economia, mas você vai pagar um valor a mais que vai ficar com o banco. E não é todo o dinheiro que fica com o banco. Por exemplo, se você vai emprestar dinheiro para o banco, fazer uma aplicação, você vai receber juros por isso também. Só que é claro que os juros que o banco vai te pagar para pegar o seu dinheiro e emprestar para outra pessoa são menores do que os juros que ele vai receber emprestando esse dinheiro. E nesse tipo de operação, quando o banco pega dinheiro de um lado e empresta de outro, tem essa diferença, um juro de um lado, outro juro de outro. Tem também o cálculo da estrutura do banco, tem o cálculo do risco que o banco corre ao emprestar dinheiro. Tudo isso entra na conta e lá no final disso tudo, o banco tem o chamado spread, né? A diferença entre um juro e outro, os riscos, ele dilui tudo, os custos, e ele vai ter ali um lucro sobre essas operações de empréstimos, de jogar dinheiro de um lado para o outro, de prover liquidez. E é justamente isso que você faz quando você coloca dinheiro em uma pool de liquidez. Você gera liquidez para os mercados, para quem vai transacionar, comprar e vender, por exemplo. E dessa vez, você que é o banco, você é quem fica com o spread. Só que a questão é que esse tipo de transação não é de fato tão simples. Isso acaba afugentando 90% das pessoas que dão uma olhada em como é que funciona, acham complexo, desistem. Por quê? Porque na prática, para criar uma pool de liquidez, você vai precisar de uma carteira, de preferência uma carteira só para isso, interagir com os protocolos, fazer as pontes, selecionar os tokens, as pools, calcular as conversões, enfim, acaba sendo muito complexo para o investidor comum, para o investidor em especial iniciante. E muita gente também não tem lá muito tempo para ficar olhando para isso tudo, estudando isso tudo e também acompanhando as pools, porque não é só simplesmente criar, você precisa acompanhar elas para ver o desenvolvimento, porque elas mudam, pode sair do seu range, você tem que remontar uma pool, você tem que partir para outra, enfim. Essa complexidade, como eu falei, acaba virando barreira. E as pessoas não fazem pool de liquidez nesse caso. Na verdade, existe uma solução bastante simples, criada pela Chainless, que é uma forma de fazer pools de liquidez muito intuitiva, bastante simples e com foco principalmente em investidores iniciantes, ao menos no tema pools de liquidez. Pode ser um investidor lá muito experiente no mercado cripto, mas que seja um iniciante em pools. Bom, eu já fiz um vídeo mostrando passo a passo para abrir a conta lá na Chainless, vou deixar esse vídeo aqui e caso você precise do passo a passo, é só clicar nesse vídeo depois. Eu já vou explicar para você como é que funciona, vou mostrar o exemplo de uma pool que eu criei lá no passado, como é que tá hoje, quanto rendeu, quais as outras opções que tem dentro do aplicativo. Só antes eu quero lembrar você que existe uma fila de espera para conseguir abrir a conta efetivamente, para você poder usar ela. Eu já dei esse exemplo em outro vídeo, mas é mais ou menos como a época lá do Facebook, do Orkut, quando começou, que você só conseguia entrar com código. E é justamente esse formato que a Chainless utiliza. Inicialmente eles tinham liberado 20 códigos aqui para nós, depois eu pedi mais, e para você abrir a conta sem passar pela fila de espera, basta você inserir o código OTICA, O-T-I-C-A, sem acento. Logo na abertura, eu estou deixando o link aqui também para você abrir a conta, tá na descrição do vídeo, vou deixar também no comentário fixado e tá aparecendo aí para você também um QR Code, se você estiver vendo, por exemplo, na TV, é só apontar a câmera do celular que você já vai ser direcionado e não esquece de conferir se o código tá lá para que você consiga pular essa fila de espera. Bom, dito isso, eu comecei lá no passado com uma pool de Bitcoin
Bitcoin e stablecoin dólar digital, que é basicamente o mais seguro que se pode criar quando envolve uma stablecoin e uma criptomoeda, já que a mais segura de todas é justamente o Bitcoin. E eu quero mostrar aqui para você como é que tá essa pool agora. Por isso, já estou na tela do celular aqui, do aplicativo da Chainless, e dá uma olhada aqui, ó. Eu tinha R$100, eu transferi R$100 lá para Chainless. Entrou aqui nessa pool aproximadamente 97,80, 97,70. E eu fiz isso justamente para mostrar que é possível fazer pools de liquidez aqui com bem pouco dinheiro. Ela está dando uma rentabilidade estimada no momento de aproximadamente 23%. A rentabilidade antes estava maior do que isso. Aqui em cima, tá vendo? Ó, rendimentos, aparece o que eu tenho para recolher dessa pool. Só que eu já fiz um recolhimento. Tá? Então eu tenho aqui aproximadamente R$2,01. Estava dando 2,02 aqui há pouco. Isso porque a gente tem sempre uma variação. Bitcoin sobe e desce. O preço do dólar sobe e desce. Tudo isso conta. Eu estou vendo aqui sempre em reais. Vale lembrar isso. E o valor total que está aparecendo aqui é o que eu tenho ainda na pool, né? São R$98,21. Somando ambos aqui, Bitcoin e USDC. E ele vai somar também o que eu tenho a recolher. Beleza? Então anota esses números aí. Agora eu vou olhar o meu histórico. Então olha só, no histórico tá a data da criação aqui, né? De quando eu iniciei com esses valores nessa pool. Eu mandei R$100, aí iniciei aqui Bitcoin, WBTC e USDC. Isso tudo foi no dia 26 de novembro de 2025. Então grava as datas aí. Eu tô gravando hoje no dia 21 de janeiro de 2026, portanto menos de 2 meses. E eu fiz um resgate, olha aqui, ó, no dia 15 do 12. Esse resgate, se eu clicar aqui, eu vou ver que foi somando os dois valores aqui, WBTC e USDC, 1,64. Na verdade, eu já fiz o cálculo aqui, já vou te mostrar, tá? Ele oscila, tá? 1,63 agora, mas estava 1,64 até alguns segundos atrás. Essa oscilação já expliquei para você que é a oscilação do real para o dólar e tudo mais, né? Beleza. Sendo assim, vamos ver quanto rendeu efetivamente. Eu somo aqui 1,64 mais 2,2, que é os valores que eu tinha ali, tanto que eu resgatei quanto que eu tenho para resgatar do que rendeu na pool. Lembrando que aqui juros simples, beleza? Eu não reinvesti nada até agora, é um prazo curto, é um valor pequeno, é só para te mostrar aqui na prática para ficar didático. Mas o fato é que o rendimento total foi de R$3,66 sobre aproximadamente 98 que foram colocados lá na pool. Isso dá, arredondando aqui, 3,7% em menos de 2 meses. Se eu fizer os arredondamentos aqui pelos dias que faltam e também a conversão do dólar que caiu um pouquinho, a gente vai chegar aqui em aproximadamente 2% ao mês de retorno dessa pool. Lembrando que é uma pool em dólar digital e Bitcoin, portanto bastante segura em termos de os ativos, né, envolvidos nessa pool. Ou seja, para mim, mesmo tendo caído aqui a rentabilidade, como eu falei quando eu olhei lá na primeira vez, estava uma rentabilidade bem superior, agora ela veio caindo durante um período, mas pegando só esse recorte aqui, 2% ao mês, é excelente. Agora, a pergunta que muita gente faz é, dá para ser mais do que isso? 3% ao mês, por exemplo, é possível sem correr lá muito risco? E mais, de maneira simples? E a resposta é, vamos dar uma olhada. Antes de trazer ela para você efetivamente, eu só quero lembrar que pools de liquidez, elas geram o chamado juros simples. Ou seja, eu deixo R$100 lá, rendeu 2% naquele mês, esses 2%, ou seja, R$2 caem na conta e ficam ali. Se eu não fizer nada, simplesmente não vai render. Então, para gerar o efeito dos juros compostos, eu preciso reinvestir esse valor. Se eu reinvestir esses R$2 nessa pool, eu tenho agora 102 e a rentabilidade vai ser sobre 102. Então, se vai render 2% no próximo mês, vão ser 2% sobre 102. Depois sobre 110, depois sobre 150, depois sobre 200 e assim por diante. Ou seja, o meu retorno sobre o valor investido quando eu juro composto é muito maior. Se a gente pegar aqui num cálculo bem simples, fácil de entender, 30% ao ano a juro simples significam aproximadamente 2,5% ao mês. Agora, se eu reinvestir uma vez por mês, e em pools de liquidez dá pra gente fazer em mais de uma vez por mês, pode ser uma vez por semana ou até mais do que isso, mas pegando a ideia de investir uma vez por mês, eu saio de 30% lá do juros simples, quando eu jogo nesse composto, eu vou para 34,5%. Ou seja, a soma de tudo isso lá no final de 12 meses. Então esse é o primeiro ponto, é bom você entender que tem como você aumentar a rentabilidade. Tem diferença de alguém que recebe
recebe os rendimentos e não faz nada, para alguém que recebe e reinveste. Agora vamos lá, no aplicativo da Chainless aqui, eu vou te mostrar também que tem como a gente conseguir, sim, mais de 3% ao mês. Agora, nada de graça, você vai precisar correr um pouco mais de risco. O seu resultado líquido no final das contas vai depender também do valor que você tem nas pools, porque quanto maior o valor, menores tendem a ser os custos, ou seja, você sempre vai ter um desconto na hora da montagem das pools, só que quanto maior o valor que você tem, menor tende a ser proporcionalmente esse desconto. E quando eu falo montar a pool aqui, nesse caso, eu estou me referindo a escolher uma delas, colocar um valor em alguma delas que agrade você, que você acha interessante. Então vamos lá, na tela inicial aqui eu tenho início, portfólio, cripto, renda e pools. É justamente aqui em pools que eu vou ter as opções com suas respectivas rentabilidades estimadas. E aqui de cara a gente vê o que? Eu tenho uma rentabilidade estimada de 76, quase 77% no par Polygon USDT, depois Polygon USDC eu tenho 41, quase 42%, Ethereum USDT eu tenho 30%, ou seja, eu tenho boas opções aqui com uma rentabilidade bem interessante. Ethereum USDT, pensando lá naquele juro, naquela rentabilidade composta, eu vou ter aqui quase 3% ao mês, e Polygon eu passo de 3%. Só lembra, como eu falei, corre um pouco mais de risco. Nesse caso aqui, qual é o principal risco, né? O maior que eu tenho é justamente do preço do token. Polygon é um token menor, embora já esteja no mercado aí há muito tempo, né? Tenha fundamentos, etc. Mas ele é muito mais volátil, né? Mais volátil inclusive do que o próprio Ethereum, nem se fale na comparação com o Bitcoin. Mas isso aqui também pode ter um efeito positivo, como por exemplo, eu posso montar uma pool no momento de baixa muito forte do mercado. Esses tokens podem estar largados e aí eu posso montar uma pool envolvendo esses tokens e eu ganho dos dois lados, tanto nas taxas como também na valorização, que pode ser bem interessante dos tokens. Então tudo isso aqui cabe a você avaliar, o mais importante é você entender como é que funciona essa dinâmica. Vamos dar uma olhadinha então nessa pool aqui da Uniswap. Olha só, eu tenho já a composição dela aqui, 22% aproximadamente USDT, o restante Polygon, é quase 80-20, ou seja, eu tenho uma exposição grande em Polygon. Eu posso adicionar liquidez aqui, eu posso clicar e posso colocar um valor, e aí o valor eu coloco aqui dentro de um range que eu acho que faz sentido, por exemplo, 1 ano, eu posso colocar aqui, escolher na verdade, né, um range que eu acho que faça sentido para Polygon. O preço nesse momento está lá em 13, eu posso colocar aqui, por exemplo, de 19 na banda superior e 10 aqui na banda inferior. Então, se o preço estiver flutuando aqui dentro, a pool fica montada. Caso ele ultrapasse aqui essas bandas, a pool é desmontada automaticamente. Eu posso seguir aqui e vou colocar um valor aqui em BRZ, né, que é o real aqui, né, o token que representa o real, é como se fosse uma stablecoin do real. Tá aparecendo aqui que eu tenho um saldo de 1.000. Vou colocar, por exemplo, 500 nessa pool aqui. Quem sabe eu faço um próximo vídeo daqui a alguns meses mostrando o resultado disso. Já apareceu aqui para mim, ok, vou clicar em próximo, ele já está me mostrando aqui como é que vai movimentar, né, quais os valores de cada token. Eu vou aprovar a transação e aí já vai montar essa pool aqui para mim. Aqui ó, seu investimento foi enviado para ser processado na blockchain. Eu posso voltar aqui para a tela de início, acompanhar a transação e aqui já aparece que eu tive sucesso nela. Beleza? Então, pessoal, fiz isso, não é para você copiar, foi para mostrar para você exatamente como é que faz, como é que calcula, como é que pensa. Então, pessoal, para que eu fiz isso aqui? Simplesmente para mostrar para você. Não estou recomendando que você coloque valor exatamente nessa pool, mas sim fiz para você entender o passo a passo e espero muito que você faça a sua própria análise, entenda dos riscos, entenda como é que monta aqui, para que na prática você tenha sucesso não só na rentabilidade, no retorno dos seus investimentos, mas também no conhecimento, porque afinal de contas isso é fundamental para que você tenha ganhos no mercado, mas ganhos consistentes. E vale lembrar também, para quem ainda não entendeu, a Chainless, que é uma carteira, diga-se de passagem, você consegue fazer transações com ela, faz uma espécie de curadoria ali para pegar aquilo que tem dentro da Uniswap de interessante nas pools, né, de mais líquido e consistente para trazer aqui como opção. Por hoje era isso, dito isso, sem mais eu vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.